Quem imaginaria que o Salvador crucificado fosse a esperança de toda a criação, de toda a humanidade? Seja bem-vindo a mais um Pão Diário da The Holiness. Hoje a nossa história está baseada no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 10, e tem por título O Final da Nossa História. O comentarista de hoje, ele conta a história de Paul Harvey, uma pessoa que tinha um programa de rádio nos Estados Unidos da América, e nesse seu programa ele costumava dizer a história de alguém famoso, porém o nome daquela pessoa famosa ele ocultava para revelar apenas no final do programa. Quando terminava o seu programa, ele dizia de quem ele havia falado aquela história e terminava a sua frase dizendo: agora você sabe o final da história. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui no nosso devocional diário da The Holiness. O final da história. A Bíblia Sagrada, ela mostra que o enredo bíblico, ela já mostra o final da história. Para aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada, para aqueles que leem a Bíblia Sagrada, ele já sabe o final da história hoje. Ele não precisa chegar até o final para saber o desenrolar da história da humanidade. Não. Ele tendo o livro sagrado na mão, ele vai ler a Bíblia Sagrada e ele já vai entender o final da história hoje, antes que aconteça. Ele já sabe o final da história, como será. Ele já tem conhecimento como será o futuro. Ele já sabe aqui e agora. Como dizem os árabes, maktab, porque já está escrito. Agora vamos para o capítulo de Gênesis, capítulo de número 29, a leitura da Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos ler Mateus 29, 30, aliás, Gênesis 29, Gênesis 30 e depois Mateus capítulo de número 9. Vamos lá? Capítulo de número 28, Jacó sai da sua casa, da casa dos seus pais, e vai à cidade de Padarã, né, a terra do seu tio Labão, aquele tio zoiudo que nós havíamos falado lá nos capítulos anteriores. Quando Eliezer Damasceno ele se encontra com Labão, e Labão fica de olho naquela riqueza que ele estava levando. Jacó vai para essa cidade e quando chega lá num poço, mais conhecido talvez até como Poço de Jacó, a Bíblia diz que lá estavam deitados várias ovelhas e alguns pastores aguardando alguém vir e destampar aquele poço, que era posto uma pedra muito grande naquele poço, e Jacó chega lá neste momento. Em conversa com algumas pessoas que estavam lá, ele pergunta: vocês conhecem Labão, filho de Naor? E eles disseram sim. Está bem? Ele está bem. E está vindo aí a sua filha Raquel, que é pastora. Só um comentário para aquelas pessoas que ficam de plantão, esperando uma falha em alguns vídeos, alguma coisa, né? Às vezes tem muitas pessoas que questionam: mas não tem pastora na Bíblia. É verdade, não tem o nome de pastora na Bíblia em relação a pastoreamento de pessoas. Mas também não tem missionário na Bíblia. E nós, no entanto, temos missionário. Não tem a palavra trindade na Bíblia, no entanto, nós cremos na trindade. Então não precisa ter o nome pastora na Bíblia para nós crermos que Deus chamou também mulheres para um pastoreamento de pessoas. Há mulheres, inclusive, há pastoras, eu considero, respeito muito, há pastoras que dão de 10 a 0 em alguns pastores que nós conhecemos. Mas deixa esse caso para lá. Vamos lá. Aí a Bíblia Sagrada diz que Jacó conversa com Raquel, abre o poço, eles tomam água, dão água aos seus animais, e ele se revela para ela: olha, eu sou seu primo, e conta a história dele. Ela corre, vai na casa de Labão, recebe Jacó na casa deles, e é uma bênção. Jacó agora começa a trabalhar para Labão, seu sogro, tomando conta das suas ovelhas, pastoreando as suas ovelhas, e de repente Labão lança-lhe uma proposta. Diz: Jacó, não é porque você é meu parente, porque você é meu sobrinho, vai trabalhar de graça. Qual é o teu pagamento? O que você quer receber? E Jacó disse: eu trabalho 7 anos pela tua filha Raquel. E ele disse: joia, é melhor dar a você do que dar a outro homem. Passando-se 7 anos, foi muito rápido para Jacó, pelo tanto que ele amava Raquel. A Bíblia diz que Jacó chega até Labão e diz: agora eu quero meu pagamento, eu quero a minha mulher, né, que eu trabalhei 7 anos. Labão convida toda aquela sua família, convida muitas pessoas, faz uma grande festa, e na hora de dar o pagamento de Jacó, que era Raquel como sua esposa, ele troca e dá uma outra filha mais velha, ele dá a Lia. E quando Jacó deita-se com ela, porque ele não sabia quem era, vinha uma noiva, vinha com véu, e no outro dia de manhã ele disse: eu fui enganado pelo Labão. Tá aí. Aquele que planta vento, diz a Bíblia, colhe tempestade. Jacó, ele tinha a sina de ficar enganando, ele era enganador.
Enganou seu irmão, agora é enganado pelo seu próprio sogro. Sua reclamação, válida. E Labão diz assim, olha, aqui não é costume da gente dar a nossa filha mais nova antes da mais velha. Trabalha mais 7 anos e eu te dou a filha Raquel. Ele dá a filha Raquel, Jacó trabalha mais 7 anos. Uma aplicação aqui para nós, o que eu acho interessante no capítulo de número 29 que nós estamos lendo, e o versículo de número 31, diz que Deus viu que Lia era desprezada por causa de Raquel, e Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Então Deus abriu a madre da Lia para que Lia desse filhos a Jacó. Lia então tem 4 filhos, não vamos falar o nome, senão vamos tomar muito tempo. Pulando por o capítulo de número 20, do capítulo de número 30, a Bíblia diz que, escute bem essa frase que eu vou falar. Essa não é bíblica, mas é um pensamento que eu tive quando eu li Gênesis capítulo de número 30, versículo de número 1. Eu marquei aqui no meu rascunho. A inveja, quando atinge o ápice, a pessoa pede até a morte. Sabe o que foi que Raquel disse para Jacó? Diz, quando ela viu que Lia dava filho, ela não. A Bíblia diz que ela teve uma inveja e disse, Jacó, ou você me dá filho ou eu prefiro morrer. Eu prefiro a morte do que enfrentar essa situação. O que ela fez? Ela pegou a sua serva Lia e deu para que Jacó deitasse com ela e tivesse filho. Ela disse, você vai ter filho com a Bila, né, que é a minha serva, você vai ter filho com ela e eu vou criar esses filhos como se fossem meus próprios filhos. Aí eu marquei aqui mais uma outra aplicação. Como é que mulher aceita dividir o seu marido? Né? É uma coisa meia maluca, né? Mas era coisa da época, tudo bem. Eu não gosto de compartilhar muita coisa não, viu? E tem coisas que não são compartilhadas. Uma delas é a própria mulher, o próprio marido, né? Você que gosta de dividir aí, cuidado. Uma hora a casa cai. Muito bem, a Bíblia diz que Bila tem alguns filhos, né? E em seguida a Lia também dá a sua serva, né? A sua serva chamada Zilpa. E Zilpa tem outros filhos. E começa aquela filharada toda. Terminando o capítulo de número 30. Deus é um Deus misericordioso e compassivo. A Bíblia diz que Deus olha para Raquel e abre a sua madre, e Raquel também dá filhos. Quando tem aquela filharada toda, como eu falei, a Bíblia diz que Jacó chama o seu sogro Labão e diz, olha Labão, agora eu estou indo embora para a minha família e eu quero levar o meu pagamento. Qual é o pagamento que Jacó exigiu? Capítulo 30, versículo 26. Eu achei bem interessante. Jacó foi um homem muito justo. Ele fala com o seu sogro e diz, olha, me dá os meus filhos e as minhas mulheres que eu vou embora para a minha terra. Só os filhos e as mulheres. Aí Labão chama ele e diz, eu reconheço. Olha só, mais uma vez alguém reconhecendo que Deus é na vida de outro. Né? Reconheceram que Deus era na vida de Abraão, reconheceram que Deus era na vida de Isaac, e agora estão reconhecendo que Deus também é na vida de Jacó. Eu reconheço que o Senhor é contigo e eu tenho sido muito abençoado desde que você chegou aqui. Então me diz qual é o teu pagamento para que eu possa te pagar e você fica trabalhando comigo. Jacó dá a sugestão, diz, olha, eu vou fazer o seguinte, as ovelhas que nasceram do teu rebanho malhadas são minhas, as brancas são tuas. Lembrando que o que eu estou falando aqui é apenas um resumo dos resumos, mas você precisa ler o que está escrito lá na Bíblia Sagrada. Labão aceita a proposta de Jacó, separa todas as ovelhas brancas das ovelhas malhadas, pega as ovelhas malhadas, manda embora para os seus filhos, deixando só as ovelhas brancas, e diz, agora Jacó, está na hora de você trabalhar com as ovelhas brancas, começando o seu trabalho do zero, para ver até onde vai. E a Bíblia diz que Jacó tem algumas estratégias, né, alguma sabedoria. Algumas pessoas dizem que foi tramonha dele, mas não foi. É a pessoa que trabalha na lavoura, em qualquer local, ele precisa ter estratégia, precisa ter visão, precisa ter estudo daquilo que ele faz. Então Jacó faz um estudo rápido, pega algumas madeira, descasca as madeiras, não vou falar os nomes aqui, porque é até difícil, e as ovelhas, quando vinham tomar água, elas cruzavam, e naquele cruzamento saía ovelha malhada. Então essa era a paga de Jacó. Em seguida nós vamos aí para o livro de São Mateus, capítulo de número 9. Jesus cura um paralítico, né, e diz, filho, perdoados te são os pecados. Aí a Bíblia diz que alguns fariseus começaram a indagar consigo mesmo, dizendo, ele blasfemou, porque só Deus pode perdoar pecado. E a Bíblia diz aí que Jesus, sabendo disso, Jesus diz assim, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade, disse ao paralítico, perdoados são os pecados, pega o teu leito e vai embora para a tua casa. Mostrando aqui, mais uma vez, a divindade de Jesus. Divindade em quê? Primeiro, no poder para perdoar pecado. Segundo,
na onisciência. A Bíblia diz que ele sabia o que os fariseus estavam pensando naquele momento. Logo em seguida, nos versículos mais adiante, nós encontramos aí Jesus chamando um dos seus discípulos, chamado Mateus, e em seguida vai na casa de Mateus, num jantar ou num almoço, e ali senta-se com muitos pecadores. Mais uma vez ele é criticado, porque estava sentado no meio dos pecadores. Foi quando Jesus responde para eles, dizendo: olha, eu queria que vocês entendessem o que significa o versículo que diz: misericórdia quero e não sacrifício. E disse mais: olha, não são os doentes, não são os bons que precisam de médico, não são e são, mas sim os doentes. Eu, como filho do homem, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim para os doentes e não para os bons. Fechando Mateus 9, do 1 ao 17, nós encontramos aí Jesus sendo interrogado pelos discípulos de João sobre o jejum, e Jesus dá-lhe uma resposta satisfatória, porque os convidados dos noivos não podem jejuar enquanto tem um noivo consigo, mas chegará um momento em que o noivo será tirado, então serão jejuados. Eu quero trazer uma aplicação final aqui para nossas vidas. Na sua vida você vai ser criticado. Você vai ser criticado se jejuar, se não jejuar, se orar, se não orar, se sentar com o pecador, se não sentar. Então, atente-se a isso. Se Cristo foi criticado, você não é exceção. Um grande abraço, Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui novamente num devocional da The Holy Ness.